Irmãos queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o tema a bênção do trabalho. Eu vou ler alguns textos, São muitos textos, nós poderíamos multiplicar aqui. Em Provérbios tem muito texto que fala sobre trabalho, trabalhar como dirigente, sobre aquele que não trabalha, enfim. Mas vamos ler aqui um texto que está em Colossenses 3, de 22 a 25, que diz assim: Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Está falando de senhores de servos, e eu posso olhar também aqui para patrões e empregados. Do nosso trabalho, nós fazemos, nosso trabalho que fazemos, seja ele qual for, nós sempre devemos ser gratos a Deus e glorificar a Deus pela sua bênção de nos dar o trabalho, nos dar o emprego. Todas as empresas, todos os repartições públicas, todos os segmentos da sociedade trabalhista, tudo pertence ao Senhor. O trabalho honesto, diligente, seja ele como um gari, seja um advogado, seja um médico, um técnico de enfermagem, como eu sou, por exemplo, um pedreiro, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno, todo trabalho honesto é digno. E às vezes nós deparamos com irmãos em Cristo que não têm um esclarecimento e começam a falar até mal do trabalho, E reclamam muito. Tem uma reclamação muito grande por conta da queda, e dizendo que por causa da queda, o homem agora, Adão pecou, houve a queda, então agora nós temos que trabalhar. Não. O trabalho é uma bênção desde sempre, e sempre será. Se você observar Gênesis 2,15, diz o texto sagrado, que Adão foi colocado no Éden para lavrar a terra e guardar a terra. Vou ler esse texto, Gênesis 2, versículo 15. Olha bem o que diz. Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, cuidar, trabalhar, produzir, trabalhar a terra, plantar, colher, armazenar, alimentar a família. Ou seja, o trabalho sempre é uma bênção. Sempre foi uma bênção. Se você observar a história, Deus não criou os seres humanos para serem ociosos, mas trabalhadores. Aqui em Gênesis deixou bem claro isso. Certa ocasião eu estava fazendo compra no supermercado que tem aqui perto, aqui na cidade vizinha, dessas grandes redes, E eu fiquei olhando assim, enquanto eu e minha esposa pegavam uma coisa, olhando o povo ali, um no caixa, outro na empilhadeira, outro montando as coisas, outro conferindo, outro empacotando. Eu falei, meu Deus, já somos quase 8 bilhões de seres humanos. Pensou, nesse momento, 8 bilhões de seres humanos sentados, olhando para cima, para baixo, sem ter o que fazer. Então, o ser humano não foi feito para ficar parado, Não foi feito para ficar ocioso. Tudo que fica parado apodrece. Inclusive, há pessoas que quando aposentam, eles ficam doentes. Ele tem que aposentar e tem que ter alguma atividadezinha lá, exercício físico, alguma coisa, para realmente não cair nesse problema de saúde. E eu fiquei observando aquilo, faz tempo isso já. E eu fiquei pensando, meu Deus, pensou? Você sai na cidade, vai no centro da cidade, tem lá a farmácia, os atendentes, você olha para um lado tem o taxista, você olha para outro tem o rapaz que está limpando a rua, você olha para cá tem a moça na loja, tem o rapaz da pastelaria, aí tem o pedreiro construindo, o pintor pintando. Então sempre foi isso, é uma benção trabalhar, É uma benção trabalhar. Em Provérbios 6, versículo 6, muito famoso, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Algumas versões, olha para a sua obra e ser sábio. Elas não têm, elas se organizam entre si ali e conseguem trabalhar, produzir, estocar e se manter, A Bíblia nos ensina também, aquele que não cuida da sua família, ele se tornou pior que o infiel, em sentidos totais mesmo,
de sustento, de ensinamento e assim por diante. Provérbios 20, versículo 13 diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Eu já deparei muitas vezes, irmãos, né, dizendo assim: olha, eu tenho uma chamada, eu tenho que sair pregando, eu não posso trabalhar, e abandonar o trabalho mesmo. Aí começam a fazer algumas coisas e se metem a ser pregadores e itinerantes e tal. E se eu quero viver da obra, já vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso, nesse sentido da obra, o que é viver da obra, né? Aí começam a querer pregar para lá e para cá, pedindo uma oferta, esmolando até às vezes uma oferta, e aquela coisa toda, e não é bem assim e tal. Bom, enfim, aí se espelha em algum outro que teve ali um sucesso nessa área e acabam fazendo que sofram todo mundo, sofra a família, os filhos, etc, né? Então, e aqueles que também não gostam de trabalhar, né? Não ames o sono para que não empobreças. Abre teus olhos e te fartarás de pão. O sono também é uma bênção de Deus. Dormir também é uma bênção. Dormir é uma das necessidades básicas da nossa fisiologia. Fisiologicamente, nós precisamos dormir. Precisamos de uma boa noite de sono para repor as energias, para dar disposição para o dia seguinte de trabalho, para ter saúde, né? Quem não dorme bem envelhece mais, quem não dorme bem tem problemas de várias, de estômago, de várias coisas, né? Distúrbios de em vários sentidos. O qual é o seguinte: não amas o sono, ou seja, só quer dormir, não quer trabalhar, não tem coragem de levantar cedo e ir para o batente. Mas para o crente, qualquer um deveria ser assim, mas para o cristão principalmente, levantar cedo, ou quem trabalha à noite, ou quem trabalha no segundo turno, ou quem trabalha em escala como eu, por exemplo, deve ser sempre gratificante e glorificar a Deus, levantar já com gratidão. Deus, eu estou louvando o Senhor porque eu levantei cedo para ir trabalhar e não para procurar trabalho. Chega do serviço cansado, né? Ontem cheguei bem cansado, e chega cansado e glorifica a Deus, eu estou cansado de trabalhar e não de procurar emprego, graças ao teu nome, né? E se você estiver desempregado também, nós vamos orar daqui a pouquinho para que Deus te abra uma porta, logo no final desse vídeo. E eu tive já experiências, irmãos. Um irmão chegou em mim assim, para quem não sabe, eu já me envolvi em uma época, bem lá para trás, num período, graças a Deus, curto, com banda, candomblé, quimbanda, magia wicca, aquelas coisas todas. Aí, eu estava desempregado, filho pequeno, e o pai de santo lá, vamos fazer um trabalho aqui. Aí fizeram um trabalho lá e tal, comprei uns negócios lá, nem sei o que é mais, nem quero lembrar também. E eu já estava tentando um emprego através de um amigo meu que tinha sido encarregado de uma outra empresa onde eu tinha trabalhado alguns anos antes deste. E ele, graças a Deus, ali e tal, me ajeitou esse serviço e ficou na conta dos guias das entidades, né? Bem, entrei nesse trabalho e tal, e tal, e tal, e tal. E ele era de vigilante, era de vigia. Aí tinha uma outra empresa de vigilante que pagava bem mais e meu irmão trabalhava nessa empresa. E ele deu um toque no chefe dele, pedi para ele e tal. E eu consegui sair dessa empresa de vigia e fui para vigilante, onde eu fiz curso e tudo mais. E estou falando de muitos anos, nem sei quanto tempo faz isso. Aí eles... Só tinha 2 filhos, filho tudo pequenininho, acho que eu tinha um também. Não, tinha 2 já. Aí consegui esse trabalho e tal, e depois consegui... Aí estava afastado do evangelho, parado nessa época, né? É uma história bem longa, não dá para contar todos os detalhes aqui, que vai complicar mais ainda. Aí voltei, né, para o Senhor, que graças a Deus o Senhor me trouxe de volta nessa palavra certa, e comecei a pregar e tal, tal. E o pastor falou assim: olha, Deus mandou falar para você que é para você sair desse trabalho, Senhor, porque você conseguiu esse trabalho através de magia, de macumba. Mas não, foi o outro anterior que eu fiz lá, mas já tinha falado lá: não, você sai desse trabalho. E eu saí, crendo numa profecia, né? Deus nunca vai mandar você sair de emprego, irmão. Eu vou dizer porquê e eu vou explicar. Mas calma. E eu peguei, saí desse trabalho e me lasquei todinho. Era época de dissídio, não podia mandar embora, eu pedi conta, pedi todos os direitos. Eu não tive nem dinheiro para voltar para casa, era uma outra cidade vizinha. Passei muito perrengue, mas muito perrengue por causa disso. Foi muito difícil, um período muito difícil. Foi muito difícil. Então, às vezes as pessoas querem congregar, eu sei que é difícil. Por exemplo, essa semana eu fui no culto. Não, essa semana eu não fui, né? Ontem foi quarta. Ontem não deu para ir, eu chego em casa já às 8 horas. 10 para as 8 quando eu chego cedo.
Não vou, né? Fico em casa, descanso. Domingo que vem também não vou poder ir, porque o culto começa às 6, termina às 20, 18 às 20. Realmente eu vou chegar às 20 em casa, não dá para ir. Aí na semana que eu posso eu vou, né? Embora na sede da nossa igreja tem culto nas terças e quintas, então dá para eu intercalar. Uma semana eu vou na terça lá, outra semana eu vou na quarta aqui. E se eu voltar a pastorear, vamos ter que armar um jeito, porque quem quer faz, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então eu me lasquei todinho, certo? Então a escala é mais ou menos assim: Deus em primeiro lugar, a sua família, o seu trabalho, se você estudar, a sua faculdade, o seu curso, e depois a igreja. Ou uma igreja lá embaixo na cruz, porque se você não amar a Deus, nenhum desses projetos aqui vai dar certo. Se você não honrar a sua família, e se você honrar a sua família, você vai trabalhar, vai estudar e vai se dedicar. Então vem Deus em primeiro lugar, a sua família, depois o seu trabalho, o seu estudo. Se você trabalhando, você pode fazer mais cursos, né? Você pode estudar, né? Eu às vezes fico pensando, acho que vou fazer mais alguma coisa e tal. Pode estudar. E então, a igreja, bom, agora eu vou no culto, eu quero estar no culto, eu quero estar na igreja todo culto, mas eu tenho que manter minha casa, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ter meu nome limpo, eu tenho que honrar meus compromissos, eu tenho que pagar a conta de luz, conta de água, eu tenho que comprar comida para minha casa. Então você vai trabalhar, certo? Essa semana não tem como ir na igreja, você não vai. Ah, mas é difícil, eu trabalho no segundo turno das 2 às 10, só dá para ir no domingo, então vai só no domingo, irmão. E vai servir a Deus. Ah, eu tenho a parte da manhã, eu levanto mais cedo para ler e estudar, irmão. Estou aqui no meu escritório, eu podia estar dormindo até agora. Agora são, acho que 9, nem 9 horas não são. Eu poderia estar dormindo. Eu levantei e vim aqui, venho estudar, venho ler, venho... Tá. Ah, mas eu... E às vezes a pessoa tem emprego, tem condições de fazer e não faz. Então você faz um tempo, você levanta mais cedo, dorme mais tarde, aproveita, na hora do seu almoço, puxa, eu vou dormir. Então dorme um pouquinho, descansa o seu almoço mesmo lá, mas antes tira uns 5 minutinhos para você ler a palavra de Deus, meditar num texto, depois você descansa e volta para o batente. Eu sei que não é fácil, eu já trabalhei em vários empregos, eu trabalhei em várias coisas. Trabalhei em comércio, trabalhei em obra, construção civil, né? Trabalhei de vigilante, trabalhei de vendedor, né? Muito tempo. Então, o trabalho, queridos, é um meio de vida, não um meio de morte. Uma vez eu trabalhava numa empresa, fazia tubos plásticos, uma empresa que tem lá em São José dos Campos. Fazia tubo de mangueira, tubo de... aqueles canos de esgoto, sabe? 6 polegadas. E eu fazia muita extra, né? Aí o encarregado falou para mim assim, olha, trabalho é meio de vida, não meio de morte. Né? Isso aí tem vários sentidos. Você trabalha para o meio de vida realmente, você sustentar, ter a sua... cumprir com os seus compromissos, a sua necessidade básica. Mas trabalha demais também, você morre mesmo. De saúde, você vai ficar ruim. De família, morre, não tem atenção também. Você vê os filhos, não vê o filho crescer. Às vezes, por um projeto assim, você precisa sacrificar mesmo. Trabalhar um pouco mais mesmo. Mas um período, né? Um período para você conquistar alguma coisa e tal. E dedicar depois à família. Por isso que muitas vezes os avós são melhores avós do que pais. Porque como pai, eu muitas vezes, meu filho estava dormindo quando eu saía e já estava dormindo quando chegava. Né? Então, você tem que pensar nisso também. Pois bem, Deus só chamou trabalhadores. Olha bem. Muito embora haja relatos de alguns citarem ter sido chamados desde o ventre, esses foram trabalhadores e desde o ventre, né? Aludindo a Deus onisciente, onipresente e onisciente. Então é o seguinte, Deus chamou só trabalhadores. Você não vê Deus chamando nenhum ocioso, vagabundo, preguiçoso, dormindo. Não, só chamou trabalhador. Desde o ventre, por quê? Porque desde a eternidade ele já tinha o projeto pronto, chamou e fim de papo. Agora, você vai ver aqui alguns poucos exemplos, né? Davi, 1 Samuel 16:11, estava cuidando das ovelhas. Samuel vai na casa de Jessé, seu pai, vem os seus irmãos, etc e tal. Cadê? Tem mais ninguém? Tem um... Trabalho, sou jovem, né? Tem um ainda que está no campo cuidando das ovelhas, trabalhando. E depois que ele foi... cuidar de Saul ali, você lembra, né? Passagens disso, ele cuidava de lá, ia tocar harpa, voltava e sempre cuidando, sempre trabalhando. Pois bem. Gideão, capítulo 6 de Juízes, versículo 11, estava malhando trigo, né? Aquela famosa frase, malhando o trigo no lagar, por causa dos midianitas, estava trabalhando. Moisés, Êxodo 3, de 1 em diante, estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, trabalhando. Neemias 1:11, ele é copeiro do rei, trabalhador.
Daniel 2,48 governava a província da Babilônia. Daniel 6,28 prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa, porque trabalhava, trabalhador, trabalhando. Deus lhe deu grandes revelações ali, proféticas, etc. E trabalhava. Ele era alguém importante no reino. Ele levantava cedo, trabalhava, orava 3 vezes ao dia, tinha seu tempo ali e trabalhava. A prova mais clara que nós temos tempo de fazer as coisas para Deus e de trabalhar para o Senhor é o Facebook, é a internet, é o YouTube. Por quê? Porque a gente gasta tempo, irmão. Irmão, às vezes a gente não tem que vigiar mesmo, senão você fica muito tempo ali perdido. Tem coisa interessante, tem coisa importante. Eu faço parte dessa turma também, porque eu tenho um canal no YouTube, que é onde você está vendo esse vídeo. Eu acho importantíssimo as mídias sociais, mas isso não pode tirar o nosso tempo de oração, de dedicar-nos ao Senhor, né? De vivermos um tempo ali por dia, pelo menos na nossa correria do dia a dia, né? Faculdade, curso técnico, e pós-graduação, e doutorado, e mestrado, e cuida de filha. A mulher que trabalha ela, fora de casa, ela trabalha demais, muito da conta, porque ela sempre trabalha em casa, né? E trabalha fora, trabalha em casa, trabalha fora. É algo assim tremendo. Amós, né, no capítulo 7, verso 14 e 15 de Amós, diz assim que ele não era boieiro, né, ou boiadeiro, nem profeta, nem... Vou ler, Amós 7, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós 7, 14 e 15. E respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ele trabalhava com bois, com ovelhas, sei lá, aqui fala boi, boiadeiro, boeiro, e plantava, era cultivador de sicômoros, agricultor, pecuarista, e o Senhor tirou para que fosse profetizar, trabalhador. Pedro e André, pescadores, estavam ali pescando, juntando as redes de cá e de lá, como fala o povo. O Senhor chama e diz: Olha, vocês agora vão ser pescadores de homens. Mateus 9, verso 9, estava na coletoria, né? Estava trabalhando como coletor e o Senhor chamou: Vem. Então a lista aqui é grande, se for falando aqui, né? Vamos seguir com grandes, né? Então, o que acontece? Paulo, ele tinha alguns problemas com alguns irmãos que não queriam trabalhar. O apóstolo Paulo enfrentou, né, também trabalhador, também chamado pelo Senhor, alguém que trabalhava de fato. Então, se você olhar para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, segunda epístola do apóstolo Paulo, deixa eu achar aqui, segunda, capítulo 3, verso 10. 10 até o 16. Porque quando ainda estava convosco, vos mandava isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Houve até uma polêmica agora há pouco tempo, né? Sobre um pastor que falou esse texto, referindo-se aos moradores de rua que não queriam trabalhar. Bom, sabe que já que não quer trabalhar, não coma, né? Não vou entrar nessa questão, está aí uma polêmica na internet, aí, no YouTube. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestais como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Muito bem. Paulo estava enfrentando aqui. Tem outras passagens também, né? São muitos textos que eu falei. Se você citar todos aqui, vai ficar complicado. Então, aquela história que eu já disse agora há pouco. Vou viver da obra e abandono o trabalho, e às vezes passa todo mundo com essa forma. A mulher, os filhos, todo mundo. E, claro, se a esposa não trabalha, o marido é o esteio da casa, o sustentáculo da casa. E acontece isso, todo mundo vai passar perrengue. Olha só. 1 Coríntios 9. Vamos ler aqui rapidamente, mas poucos textos já estou fechando aqui. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 3 a 15.
Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria causa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós não recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre nós, por que não e mais justamente a nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu, de maneira nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aí Paulo vem falando aí, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me envergonhar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então Paulo está fazendo aqui porque a igreja de Corinto tinha todos os dons ali, tinha vários problemas, e ainda ele precisou de outras igrejas sustentá-lo para poder pregar. Parei, mas Paulo não fazia tenda? Fazia. Então havia momentos que ele tinha que fazer tenda, e trabalhava duramente para fazer o seu ministério ali árduo, trabalhando, montando tenda e ainda dando conta de ser um apóstolo do Senhor, pregando, plantando igreja, anunciando. Mas é claro, você está viajando, como é que vai fazer? Como é que ele ia fazer, viajando para lá e para cá? Aí os irmãos o ajudavam. E havia, eu não vou entrar aqui, o tempo aqui não permite também, não quero estender muito, está ficando longo esse vídeo já. Aí ele fala assim: olha, só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar materialmente para servir na igreja, para servir como pregador e pastor. Então, o pastor, querido, ele trabalha muito. O pastor que deixa o trabalho secular, ele vai trabalhar na obra do Senhor, ele trabalha muito, muito mesmo. Olha só, 2 Coríntios, já vou falar isso já, 2 Coríntios 7, 11. 2 Coríntios 7, verso 11. Porque, 2 Coríntios 7, 11, tá? Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrasse estar puro nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que... Acho que eu escrevi errado aqui, irmão. Não é 2 Coríntios, peraí. Deixa eu ver. Porquanto... Tá, não é que é errado aqui. Mas não é esse texto não, perdão, esquece isso aqui. Mas é em 1 Tessalonicenses 2,9. Acho que deve ser 1 Coríntios, mas também não quero saber. 1 Tessalonicenses 2,9. 1 Tessalonicenses 2,9. Cadê? 2,9. Aqui. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Ou seja, nós queremos ser pesados, não queremos estar aqui, queridos, pregando, e vocês terem que manter a gente. Nós trabalhamos de noite e dia, então ele associava o trabalho dele. E às vezes, claro, evidentemente, estava no ministério, você vai ler, Jesus tinha mulheres ali, você lê em Lucas, que ajudaram, mulheres que tinham recursos, o ministério, financeiramente ajudando, né? Mulheres ali, uma delas é Susana, e outras ali que não vou, até a Bíblia não cita o nome, mas ajudaram financeiramente. Então, o que acontece quando às vezes a pessoa fala assim: eu quero viver da obra, e abandona o trabalho? Isso está errado. Eu li, num livro dos muitos que eu já li, uma frase que eu achei assim, fabulosa, né? Muito interessante, dizendo o seguinte: quando eu sei que eu tenho que deixar meu trabalho, que eu tenho que ir para a obra, viver só do ministério, como um missionário, como um pastor que vive só pelo ministério. Eu já tive um trabalho uma vez, que eu pastoreava,
em duas cidades, no mesmo ministério. De uma cidade eu fui para outra cidade, pelo mesmo ministério, e eu era salariado pela igreja, tinha prebenda que chama. Era muito bom porque você tem tempo, mais tempo para você dedicar à oração, ao jejum, às visitas, ao estudo, à pregação. É muito bom. Então você tem que se dedicar. O problema é que as pessoas às vezes ficam, né, o obreiro fica meio preguiçoso. Já que eu não preciso bater cartão, como é que você trabalhava na empresa, você tinha que bater o cartão às 7 horas da manhã e agora você não tem que cumprir uma agenda, um horário de fazer a sua rotina de trabalho, né? Fica meio preguiçoso, não pode. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Então se for chamado para obra, tem que trabalhar, é trabalho. Mas como é que eu sei? Essa frase que eu li foi fundamental. Quando todas as portas estiverem abertas, então eu deixo todas elas e vou para o reino, pregar o evangelho. Aí uma igreja me chama, vai falar, pastor, nós temos um trabalho aqui, né, na cidade tal, o que nós podemos oferecer para o senhor é o aluguel de uma casa, a casa na fundo da igreja, água e luz, e um salário X. E às vezes o salário X é 2 vezes menor do que você ganha na sua empresa, no seu emprego. Você vai ter sua conta de luz paga, sua conta de água, e você vai ter ali o seu salário. Aí você vai calcular com a sua esposa, vai sentar com ela, vai ser menor, vai mudar um pouquinho o padrão de vida aqui, mas ou não, às vezes o salário é igual. Então tem igreja que tem recurso, tem que manter um padrão ali, enfim. Mas o que eu estou dizendo? Bom, então todas as portas abertas e você vai. Você tem empresa, você tem emprego, você tem tudo que você tem, mas você nega isso para servir. Aí sim. O contrário, por exemplo, está tudo fechado, está desempregado, está lascado, está numa empresa, está ganhando pouco e tal. Aí vem cá, isso aqui. Estou lascado mesmo, vou ali ver o que dá. Tendo a perder mesmo, estou desempregado, estou lascado, não estou conseguindo nada. Outras vezes não gosto de trabalhar. Eu conheço, me perdoe, mas tem pastor, tem obreiro que eu conheço assim que não gosta de trabalhar materialmente. Não gosta, não gosta. Há trabalhos que você não gosta porque não é o seu trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei em obra, não gostava. Mas eu comprei muito café com leite para meus filhos através de obra, irmão. Sabe? Né? Vigilante também, né? Vendedor, vendendo para baixo para cima de carro, rodando cidade em cidade, de manhã até a tarde. Entendeu? Então, as portas estão tudo abertas. Tem emprego, tem empresa, tem dinheiro, tem um padrão de vida e agora vai mudar para servir o reino. Então esse é o caminho. Eu tô lascado, arruma um pouquinho para mim na igreja aí. Irmão, tem uma igrejinha para você dirigir aqui, tal. Pode até acontecer que seja uma benção, né? Mas abandonar o trabalho para isso, abandonar não, e usar isso como um cabide de emprego assim, porque você está lascado, não é um bom caminho. Voltando aqui, em João 6, 27, Jesus fala assim, trabalhai pela comida que não perde. Vamos ler lá? João 6, 27. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. 2 Coríntios 7. Não, isso aqui já foi, né? 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 11, né? Que eu li aquela hora. Que 11... Será que eu li o versículo errado? Amor, eu também li errado aqui, 2 Coríntios 11, 7 a 9. Pequei... perdão, eu estava lendo errado aquela hora. 2 Coríntios 11, 7 a 9. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que o vosso fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Até verso 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Por causa da igreja de Corinto, que era um pouquinho munheca, né? 6 de João, verso 27. 6, 27 de João diz assim, Jesus falando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então tem um trabalho melhor de todos, que é o trabalho pela vida eterna, o trabalho pela comida que não perece. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: sede abundante na obra do Senhor, né? Vamos ler lá? 1 Coríntios, aqui mesmo, Coríntios 15, 58. 1 aos Coríntios 15, verso 58.
Diz assim, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, sempre a palavra trabalho está aqui em alta. Trabalho, irmão, é uma bênção. Se você trabalha de pedreiro, que é uma profissão muito, muito legal, o camarada pega, chega um terreno ali, só tem o terreno, aí marca, faz a marcação, loca lá, estica aquela linha, coloca uma estaca aqui, uma estaca ali, dá um esquadro, nível, não sei o que lá, faz sapata, faz broca, sapata, baldrame, daqui a pouco levanta as paredes e tal. E depois vem o eletricista, é muito legal, gente. Puxa, não tinha nada, que agora tem uma casa maneira aqui mesmo, né? Vem o acabamento de fino ou não, enfim, bem legal. O médico, né? Eu trabalho com médico, eu fico lá, poxa, que bacana a sua profissão, né? O cara passa um catéter central, entra aqui na subclave, vai lá no coração do camarada, coloca lá, nossa, é muito legal, né? Nosso trabalho de técnico e enfermagem também, né? Muito legal também. E outros trabalhos, todo trabalho é bom, não? A pessoa deve trabalhar. Outra coisa também, não despreze o pequeno começo, irmão. Você tem aqui, puxa, eu vou trabalhar aqui, vou ganhar só isso. Só isso. Você vai ficar aqui de exemplo, né? De ajudante de motorista no supermercado. Você vai ficar só entregando compra ali, uma hora vai com o caminhão, outra hora vai com a Kombi, com a van, mas eu vou ganhar só isso. Vai. Que horas vai trabalhar? Das 8 às 16, um exemplo. À noite você estuda. Terminou o ensino médio? Continua estudando, faz um curso técnico, se não conseguir ir para a faculdade. Fez o curso técnico, você vai ganhar, poxa, fez o curso técnico de, um exemplo, né? De radiologia. Aí você vai entrar numa outra área e vai ganhar um pouco mais. Você vai poder fazer a faculdade. Um exemplo. Não despreze, irmão. E você que está empregado, glorifique a Deus com o seu emprego aí, com o seu trabalho. Você que já aposentou, glorifique a Deus que você aposentou e faça alguma atividade física para você não ficar parado demais, que não é bom também. Você que tem seu emprego, glorifique a Deus porque você está trabalhando. Deus nos chamou vagabundos. Na eternidade nós vamos trabalhar. O trabalho é uma bênção. Comerás do suor do seu pão, porque agora você vai ter que ralar para a terra produzir. Deus fez brotar tudo daí, ó. Agora você vai trabalhar, você vai cultivar. Claro que ele plantava também, mas era o suor do pão ali, porque o pecado pesou. Davi trabalhava, Moisés trabalhava, Paulo trabalhava, Jesus trabalhou, e o próprio Senhor falou assim: meu pai trabalha até hoje, né? Você que está desempregado, eu vou orar por você agora e vou pedir a Deus que te abra uma porta de emprego, para que você possa sustentar a sua família, comprar o seu arroz e feijão, pagar o seu aluguel, se você paga aluguel, cuidar da sua família, né? Você homem ou mulher. Pai querido, em nome de Jesus, a esses que agora estão assistindo esse vídeo, nesse momento, meu Deus e meu Senhor, eu não sei se é na sua casa o momento que está ouvindo, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, que o Senhor venha abençoá-lo, meu Deus. Que a empresa que recebeu o seu currículo, ou algum irmão que levou ali uma indicação, que ele venha ser abençoado, meu Deus, em nome do teu santo filho Jesus, com a porta de emprego. A coisa mais terrível é ficar desempregado, meu Deus. É muito triste não ter o trabalho, não ter o dia do pagamento, meu Senhor. Eu já passei por isso muitas vezes. E eu sei como é difícil. Ainda com filhos pequenos, como já aconteceu comigo. Mas em nome do teu filho Jesus Cristo, o Senhor me abençoe e eu tenho um emprego. E que outros também possam ter, Senhor. Que esse pai de família, que essa mãe de família possam levantar cedo para ir trabalhar e chegar tarde com sustento para casa. É que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, que você glorifique a Deus com o seu emprego, em nome de Jesus.